Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estudar ângulos na circunferência. Várias situações que aparecem o ângulo na circunferência. Senhores, espero que os senhores gostem. Curtam a nossa aula. Se inscrevam no nosso canal, para que com isso ajude o nosso canal a crescer. E quando os senhores inscreverem, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações de aulas a serem futuramente postadas. Espero que os senhores tenham uma boa aula. Ângulo central, senhores, é o primeiro ângulo que a gente vai falar sobre ele. É o ângulo que possui o vértice no centro da circunferência, onde é a origem, onde é o centro da circunferência, ele é o ângulo. E a gente vale observar, que é uma informação muito importante, alfa ali, que eu chamei o ângulo, é o ângulo A ou B. Se escreve com um chapeuzinho no centro, para mostrar que aquilo a gente está falando de um ângulo entre os pontos A ou B. Agora, senhores, prestem bem atenção nessa informação, porque ela é muito importante. A medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Por exemplo, o ângulo central alfa no desenho ali no círculo amarelo, ele tem o mesmo valor do arco AB, que está até demonstrado ali, ó, com aquele pontilhado azul, onde ali tem o mesmo valor de alfa. Informação importante, guardem ela, que ela é preciosa. Vejamos uma outra situação, senhores. O ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele ângulo, senhores, que não está no centro, mas está na borda da circunferência. É o ângulo que possui vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. No caso dos senhores verem ali, ó, o ângulo, o vértice do ângulo e A é uma secante. O vértice do ângulo, a beta e B, também é secante. Aí o que nós podemos dizer? A propriedade do ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. No caso ali, o nosso ângulo inscrito beta, o ângulo correspondente a ele é alfa, então ele vale a metade. Essa informação, senhores, também deve ser guardada com chave de ouro, porque ela é importante. Que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente a ele, ok? Não se esqueçam desse detalhe. É correspondente porque o ponto A e B fazem parte das cordas que formam o ângulo beta, tá? Então preste atenção nisso, ok? Beta é alfa sobre 2. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O ângulo central é aquele que está na origem. Ok, senhores? Então vamos ver aqui outra coisa? Um exercício para poder aquecer essa aula legal. Determina o valor de x na figura abaixo. Bom, a gente vai determinar. Aí eu vou explicar passo a passo como é que a gente vai chegar no ângulo. Vamos observar primeiro que O está na origem, que é o centro da circunferência. Está ali bem reparadinho no desenho, está lá o O. Marcamos agora os pontos A e B. E vê que OA e OB são raios. Olha lá, A e OB são raios. E se eles são raios, nós estamos diante de lados congruentes. Se os lados são congruentes, esse triângulo isósceles, pela propriedade do triângulo isósceles, são iguais os ângulos. Então, o outro ângulo no vértice B também vale 30 graus. Ótimo, legal, boa informação. Agora, senhores, agora o ângulo central. Nós sabemos que a soma dos três ângulos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, o ângulo ali central na origem só pode valer 120 graus. Por quê? 30 mais 30 dá 60. Se a soma tem que dar 180, o ângulo na origem só pode ser 120, porque 120 com 60 é 180, são suplementares, né? A soma dos três ângulos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus. Muito bem.
Pela propriedade que nós estudamos, o ângulo que é escrito, no caso, que é o ângulo ali que corresponde a x, se ele tem uma origem correspondente ali, ó, de 120 graus, ele vale a metade de 120 graus, né? Lembra da propriedade? Beta é alfa sobre 2, então o x vai ser 120 sobre 2, que é 60 graus. Não precisou nem de fazer muita conta, né, senhores? Basta prestar atenção e conhecer as propriedades, né? Vejamos agora uma outra situação. Essa é muito importante também. O triângulo retângulo inscrito em uma circunferência tem a hipotenusa com o diâmetro. Então, o seguinte, senhores, o que ele está falando ali é muito importante. Vocês estão vendo o triângulo retângulo ali, tem um ângulo de 90 graus, raio é hipotenusa. Se a hipotenusa de um triângulo for o diâmetro de qualquer circunferência que ele está inscrito, ele é um triângulo retângulo. Se não for diâmetro, ele não é retângulo. Pode ter outros triângulos inscritos, mas para ser retângulo, tem que ser diâmetro a sua hipotenusa. Aí o triângulo é 90 graus. Ok, senhores? Muito importante essa informação. Então está ali. Dei até um exemplo, ou então um triângulo desenhado de azul, que ele não é diâmetro da hipotenusa, não tem hipotenusa, não é diâmetro da circunferência, portanto, ele não é um triângulo retângulo, né? Se um dos lados for diâmetro, com certeza o triângulo é retângulo. E a gente tem que observar que essa hipotenusa é duas vezes o raio, né? Se colocar no ponto médio, o centro está no ponto médio do diâmetro, raio e raio, ok? Não esqueçam disto. Vejamos mais um exemplo de exercício. Determina o valor de x na figura abaixo. Está ali a figura, tem até um efeito especial que eu coloquei nela, só para enfeitar a aula, para ela ficar bonitinha, né? Olha lá que legal. É um caracol se formando ali, né? A espiral do universo. Vejamos, senhores, ali nós temos um triângulo onde tem x 70, o outro ângulo não sei. Então, primeira coisa agora, eu peguei o desenho, repetia do lado. Nós tem que desenhar, viu, senhores? Resolver problema de ângulo, circunferência, geometria plana, geralmente tem que desenhar. Vocês têm que desenhar, porque o desenho nos ajuda a resolver muitos problemas. Vamos lá. Vamos marcar todos os pontos na figura. Peguei a figura, marquei o ponto ABC, marquei o ângulo beta, que eu não sei, o alfa também. Então, quer dizer, já conheço a figura. Beleza. É possível ver agora, senhores, que BA é diâmetro de BO. Olha lá, é mesmo. OB, olha ali. Eu não tinha visto isso no desenho sem marcação. Olha, é diâmetro mesmo. E ali é uma hipotenusa, BOC isósceles. O BOC é um triângulo isósceles. Tranquilo, vamos esquentar a cabeça com isso agora não. Porque olha só, por que ele é isósceles? Dá para os senhores notarem que OC é raio e que OB também é raio. Então esses dois lados são iguais. Eles é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, nós podemos dizer que ele... Então, alfa, que é o ângulo dele, apenas pode ser 70 graus. Ok, senhores? Só pode ser 70. Concordam comigo? E podemos dizer, então, que alfa mais beta mais 70 é 180. Concordam comigo? Sem problema até aí agora, não é? Que a soma dos três ângulos do triângulo é 180 graus. Informação legal. Agora vamos ver a outra situação agora. AB é diâmetro. Alfa mais x é igual a 90, não é? Porque o que nos deu a conclusão? Alfa mais B
é igual a 90 graus. Por que que eu cheguei nessa conclusão? Vamos pensar um pouco? Aqueles três rapazes que ali estão pensando, eles vão pensar para vocês. Porque, olha lá, AB é diâmetro. Se AOB é diâmetro, nós podemos dizer que aquele ângulo alfa mais x é 90 graus, porque o outro ângulo é 70. Aí, senhores, acabou o nosso problema. 70 mais x, que é o valor de alfa, é igual a 90. X é igual a 90 menos 70, x é igual a 20. Simples assim, ok, senhores? Então, os senhores repitam esse exercício, analisem todas as situações, tudo que aconteceu aqui, que quase não precisou de fazer conta para chegar nessa conclusão, porque de cara a gente já viu, né? Que ali é um triângulo retângulo, que ali vale 90. E ali só pode ser 70. Os outros ângulos, que são suplementares, estão na mesma corda. O ângulo é o mesmo. Então, senhores, não se esqueçam que os ângulos nossos, eles são correspondentes. Porque, olha lá, o triângulo retângulo. Por que que eu cheguei à conclusão que alfa é 70? Eu estou dando mais explicação para as pessoas não ficar na dúvida. Olha, se o lado OC é igual ao lado OB, os dois lados são iguais, né? O triângulo isósceles, a base dele é BC. Se eles têm os lados iguais, o ângulo que está com a outra base só pode ser 70, não tem como ele ser diferente. Beta é diferente, mas alfa vale 70, porque OC e OB são raios. Está explicado isso aí. Agora, a soma dos três ângulos de um triângulo, ele só pode ser 90 graus. O alfa mais x, a soma dos três ângulos é 180. Tá ali, tranquilo, já poderia ter achado o alfa ali, mas achei pelo raciocínio lógico. Agora, o beta, eu não tenho nem interesse em achar. Se eu quiser saber o valor de beta, era só calcular ali 70, né? Daria, o beta seria 40 graus. O importante que o problema pediu foi o ângulo x. Agora, se alfa é 70, ali é 90 graus, porque BA é diâmetro, então nós concluímos que x é igual a 20, porque os dois ângulos somados dá 90, 70 passa para a direita diminuindo, x é igual a 20 graus, ok? Vejamos agora mais uma informação interessante sobre ângulos e circunferência. Se o senhor tiver um quadrilátero escrito, não precisa ser um quadrado como na figura, pode ser qualquer quadrilátero, que é uma figura de 4 lados. Se um quadrilátero estiver escrito em uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. O que quer dizer isto? Suplementares, até lembrando a vocês que suplementares é o quê? A soma dos ângulos é 180 graus, porque complementares a soma é 90. Então a propriedade fala que eles são suplementares. Então quer dizer que ali que gama mais teta é 180, que são ângulos opostos, e beta mais alfa também 180. Eu coloquei o nome das letras gregas ali para os senhores ir acostumando e guardando o nome delas, né? Que é gama, teta, beta e alfa. Então está bem claro, né? Num quadrilátero, se ele estiver escrito uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. Então a gente vai fazer um exercício agora, onde a gente vai aplicar quase todas as propriedades que a gente viu. E aí a gente vai concretizar o nosso raciocínio e os senhores repitam os exercícios, desenham, tentam resolver pelo raciocínio. A explicação eu estou deixando para os senhores e senhoras, alunos e alunas. Então, voltem o vídeo, avancem, desenhem e vão vendo as explicações até os senhores terem um entendimento completo de todas as situações, ok, senhores? E os senhores vão ficar craques aí entre ângulos e circunferência. Determine o valor de x na figura sabendo que o arco AB mede 100 graus. Legal? Está ali o desenho no lado esquerdo. Eu coloquei ele do lado direito para a gente começar a raciocinar nesse exercício.
Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que ele nos deu o valor do arco AB, localizar ele. Localizei, coloquei ali pontilhado de azul, marquei 100 graus. Legal. Depois, nós vamos constatar que o triângulo COB, porque eu marquei os pontos ali que não tinham marcados, né? É isósceles. E o C e o B são raios. Então, beta é 40 graus. Então, tá ali, marquei o ângulo beta que não tinha. Aí, pelo raciocínio das propriedades que a gente conhece, de triângulo isósceles, ali, B, origem OC, é um triângulo isósceles. Por que eu falei que é isósceles? Porque OC e OB são raios. Se OB e OC são raios, beta só pode valer 40 graus. Raciocínio legal. Muito bem. Se beta vale 40 graus, o ângulo no C é 40, a soma dos três ângulos de um triângulo é 180, propriedade de triângulo. Então eu posso dizer que alfa mais 40 mais o beta, que vale 40, é igual a 180. 40 com 40 dá 80. Passando para lá, subtraindo, alfa é 100 graus. Raciocínio fácil, continha legal. Descobrimos mais uma coisa importante. Senhores, outra coisa que a gente tem que descobrir, que alfa é ângulo central. Então, o arco CB também vale 100, não é? Porque não tem a propriedade que o alfa é igual ao arco, a medida. Primeira propriedade dos vimos lá em Young, a medida de alfa é a mesma medida do arco de frente a ele. Então, aplicamos várias propriedades e descobrimos informações importantes. E a gente vai terminar o exercício, então, com essas informações e não tem mais informações a ser descobertas. Bom, diante dessas informações todas que estão colocadas ali já no desenho, aí eu descobri que o arco correspondente a θ, que é o ângulo lá em cima D, no ponto D, é o arco que vai de A até C. Olha lá, senhores. Vocês estão vendo o ponto A e o ponto C? Não tem um arco aí que é correspondente ao vértice D? E se ele é correspondente ao vértice D, numa propriedade que nós estudamos, que eu coloquei ali, é um ângulo que possui vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. Isso já está definido. Olha lá, CA, DB e DA são secantes à circunferência. E o θ faz parte dessa situação, são lados secantes a ela. Então, nós podemos dizer que o ângulo θ é a metade do arco ali. Se o arco ali, somando o arco AB com o arco CB, vale 200. E a metade de 200 é quanto? 100. Então, θ é AC sobre 2. θ é 100 graus e o dedinho está nos mostrando. Mais uma conclusão que a gente tirou só analisando o desenho com as informações que a gente buscou no slide anterior. Essas informações aqui nos ajudou a descobrir todas essas informações, nos levou a esse raciocínio, que θ vale 200. Agora, os senhores estão vendo ali que a gente sabe que θ é 200. Nós precisamos de achar o valor de x. Agora, vocês estão vendo um quadrilátero escrito ali? Quadrilátero A, quadrilátero B, quadrilátero CD. ABCD é um quadrilátero. E nós acabamos de estudar que se um quadrilátero estiver inscrito em uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. O que é ângulo suplementar, senhores? Cuja sua soma vale 180. Então, senhores alunos, que legal, olha só, θ está de frente para beta mais x, né? Os ângulos são opostos, por isso, porque estão de frente para o outro. Então, θ mais beta mais x vale 180, senhores, problema resolvido. Nós sabemos que beta vale 40, porque o triângulo é isósceles. Os ângulos ali são iguais. Mas 100, que é o θ, nós descobrimos pelo raciocínio, θ é metade do arco AC, somado com x é 180. 40 com 100 dá 140, vai para a direita subtraindo,
180 menos 140 dá 40 graus e nós podemos comemorar que acabamos de resolver um exercício legal só com raciocínio, com pouquinha conta, só desenhando, analisando desenho e aplicando as propriedades que nós acabamos de estudar. Senhores, repitam esse vídeo quantas vezes for necessário, desenhe, analise, toda a explicação que os senhores precisam está aqui que eu passei todas as informações para os senhores. Espero que os senhores tenham gostado, curtam, se inscrevam no nosso canal e até a próxima videoaula!